Olá, que bom que você está aqui. No vídeo de hoje eu quero diferenciar argumentação de persuasão. Esses dois conceitos são frequentemente confundidos na comunicação, mas têm propósitos e métodos muito distintos. E por que esses dois conceitos são tão importantes na nossa comunicação e no nosso dia a dia? Porque quando apresentamos uma ideia no ambiente profissional, quando a gente vende um produto, quando a gente precisa dispor de dois recursos de fala, a gente vai precisar identificar argumentação e persuasão. Nesses dois recursos, no nosso dia a dia, eles tornam a nossa vida mais fácil, porque a gente se torna mais consciente. Quando a gente escreve um e-mail, quando a gente escreve um discurso, uma apresentação, quando a gente vai fazer uma apresentação profissional, que a gente vai trazer dados e fatos, a gente precisa entender em que momento entra a nossa argumentação, em que momento entra a nossa persuasão. Comunicação é estratégia e essas duas características se tornam estratégicas a partir do momento que você entende que isso faz parte da comunicação e que tem um papel fundamental. Então, vou dar um exemplo para você de argumentação. Eu estou argumentando quando eu trago dados e fatos. Então, numa apresentação profissional, por exemplo, onde você está na empresa e você precisa mostrar um projeto, faz parte desse projeto todos os dados e fatos dele para que você consiga trazer e convencer as outras pessoas de que aquilo vale a pena. E aí, a sua fala começa a entrar na persuasão a partir do momento que você começa a mostrar as vantagens daquele projeto, o que as pessoas vão ganhar com ele, o que você ganha, por exemplo, economia de tempo, mais satisfação no trabalho. Você traz outros argumentos profissionais que estão ligados aos valores, à emoção, o que você ganha e o que você perde. Essas são as características principais, as diferenças principais entre argumentação e persuasão. E quando a gente entra no campo político, por exemplo, se a gente pensar nas estratégias da política, você pode me questionar, por exemplo, que a arte da persuasão desse convencimento não é necessária em regimes democráticos, uma vez que ditadores não precisam convencer ninguém. Não é verdade. A história nos mostra o contrário. A obra de Maquiavel, Príncipe, por exemplo, é um grande exemplo de como um ditador deve agir para dominar o povo. Benito Mussolini, que foi ícone do fascismo, foi notável na sua oratória. Goebbels, que foi ministro do povo e da propaganda de Hitler, tinha muitos dotes de oratória, assim como Hitler tinha. Uma informação importante para nós é que a gente precisa entender essas estratégias para saber quando nós estamos recebendo argumentos ou sendo persuadidos. Os sofistas, que foram um grupo de pensadores muito criticados desde Sócrates até meado do século XIX, afirmavam que o discurso não tinha o objetivo de dizer a verdade, mas sim de convencer. E isso merecia muitas críticas das pessoas e até hoje, né? E a gente pode observar um amplo comportamento hoje na rede social, na política, desse tipo de comportamento, infelizmente. De novo, a importância da gente entender esses conceitos para estar alertas aos padrões de comunicação e não cair nas conversas. Então eu vou dar um exemplo para você de argumentação. Imagina que a gente está aqui discutindo a importância da educação financeira nas escolas. Eu posso argumentar coisas como: a educação financeira ajuda as pessoas a gerenciar melhor o seu dinheiro. Muitas pessoas enfrentam problemas financeiros devido à falta de conhecimento na educação financeira. E, portanto, esse tipo de educação financeira deve ser incluído no currículo escolar. Se eu utilizar estratégias de persuasão, eu posso dizer coisas para influenciar as atitudes e crenças e comportamentos de alguém. Na persuasão, eu vou usar argumentos lógicos, mas também apelar às emoções, valores e crenças de quem está me ouvindo. O objetivo é convencer a pessoa a adotar um ponto de vista ou formar uma ação específica. Um exemplo de argumentação usando a mesma estratégia da educação financeira dentro dessa abordagem persuasiva pode ser: você sabia que 70% das pessoas enfrentam dificuldades financeiras porque nunca aprenderam a gerenciar o seu dinheiro? Imagine como seria diferente se todos tivessem essa oportunidade desde cedo. Se eu apelar para os valores, eu posso dizer: como pais e educadores, temos a responsabilidade de preparar os nossos filhos para um futuro e ensinar a educação financeira
é uma forma de garantir que eles tenham uma vida mais segura e próspera. Resumindo, a argumentação é o uso da lógica, das evidências, dos dados e fatos. A persuasão influencia as atitudes e comportamentos e usa de apelos emocionais e de valores. Numa apresentação profissional, você precisa usar cerca de 30 a 40% de argumentação e entre 60 e 70% de persuasão. E precisa fazer isso conscientemente. É importante você também lembrar que nas apresentações técnicas não é esperado que você use estratégias de persuasão, e sim de argumentação. E por isso a minha fala de você usar conscientemente. Vai ter hora para usar mais argumentação e vai ter hora para usar mais persuasão. E aí, o que você achou desse conteúdo? Ficou claro para você a diferença entre argumentação e persuasão? Ambos são importantes, mas é importantíssimo também você saber quando usar cada um deles. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir e compartilhar e se inscreve aqui no canal para outros conteúdos como esse. Até a próxima!